Dá tempo da última? Sim, claro. Queria voltar pro Grêmio. Que ano passado a gente teve uma despedida de um ícone, né? De um cara sensacional na nossa história, que tu foi um dos responsáveis por trazê-lo, né? Que foi o Jeromel, com mais de 10 anos no clube, né? Tu imaginava que o Jeromel, lá quando tu folheou aquela revista, e olhou para aquele cara ali, aquele zagueiro de franjinha, tu imaginava que o Jeromel, desengonçado, seria o cara que ele foi na história do Grêmio? Eu acho que estaria faltando com a verdade se eu dissesse que eu imaginaria tudo o que aconteceu com ele, né? Mas que eu projetava que ele teria protagonismo no Grêmio, eu projetava porque ele sempre mostrou muito caráter, né? Desde o início. Pouca gente lembra, não sei se vocês lembram, ele estreia no Grêmio fazendo um gol contra. Uhum. E ele não era relacionado para os jogos. E ele era o primeiro a chegar no vestiário, não relacionado, né? Sempre falava, sempre participava, né? Eu me lembro ainda já, a corneta ela é universal no futebol, né? Então os caras falavam que tinha nome de remédio, que quem é que tinha trazido esse zagueiro, aquela coisa toda, né? Mas ele sempre foi um cara... Eu em Floripa que chamava Gelomel, né? Ele foi muito atacado, assim, e claro que se fosse hoje, não sei se ele suportaria, naquela época tinha mais controle. Mas ele sempre mostrou muito profissionalismo, muito apreço ao momento que ele estava vivendo. Ele sempre foi muito grato por estar no Grêmio daquela forma, porque ele saiu muito cedo daqui, ninguém conhecia ele. Ele foi formado, se não me falha a memória, no Palmeiras. Base do Palmeiras. Jogou muito tempo em Portugal e na Alemanha, e ele vinha de 2 rebaixamentos, né? Tinha isso também, né? E eu me lembro que o presidente Fábio Koff dizia assim para mim: tem certeza que tu estás fazendo? Presidente, tenho. Tá bom, intelectual, ele me chama de intelectual, né? De todos os apelidos que ele dava para todos, o meu era melhor, né? E aí o Jeromel veio e se transformou nessa lenda, como é que tu chegou né? no nome dele? Como é que tu chegou no nome dele? Diogo, assim, eu sempre digo, já falei isso até na própria Rádio Gaúcha, eu não acredito no futebol, né? Mas com vocês, então. Como é que vocês chegaram? Mas nesse caso eu vou me permitir ser um pouco mais autoral, coisa que eu não gosto. Eu sempre fui um assinante de revistas de futebol, mesmo quando não era ainda executivo de futebol. E ele foi capa de uma revista, eu assinava a revista, e ele era capa de uma revista jogando na Alemanha. E me chamou a atenção, um jogador brasileiro, zagueiro, com aquele estilo dele, que ele não tem estilo de jogador de futebol, né? Pelo menos não tinha. E eu fui olhar a história dele. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí fizemos vídeos para ver como ele jogava, e aí era impressionante. Ele desarmava armando o passe, né? Que era uma característica muito grande dele, assim, né? Ele já tirava a bola e já armava o contra-ataque, bola aérea impressionante. E ter um capitão brasileiro na Alemanha é uma coisa surpreendente, né? Ou seja, aí o cara já mostra a resiliência e tudo. E aí começamos a olhar, e claro, aí quanto mais tu olhava ele jogando, então surgiu de uma coisa absolutamente assim, não digo aleatória, porque tinha ali leitura, estudo, enfim. O presidente Fábio Koff, que era um profundo conhecedor de futebol, olhou e já viu, por mais que ele brincasse comigo, ele viu que tinha ali um zagueiro diferente. Já naquela época se buscava um zagueiro que construísse jogo, e ele era um construtor de jogo, né? E aí a coisa surgiu, a gente conseguiu, fez uma negociação escondida, ele veio 6 meses antes para Porto Alegre, sem que ninguém soubesse. Sem que ninguém 6 soubesse. meses incógnito aqui? Ele veio, voltou depois, mas ele já tinha um contrato assinado conosco, e pouca gente lembra disso, né? Que quando ele é comprado pelo Grêmio, ele é comprado por 2 milhões de reais. Imagina. Já sendo o Jeromel. Porque a gente tinha uma cláusula que dizia que se ele quisesse permanecer no Grêmio, a gente pagaria uma luva para ele já era um jogador livre. E essa luva custou, já que a gente falou tanto de valores aqui, o Jeromel custou o Grêmio 2 milhões. Caramba. Se pagou, né? Agora tu paga 25 milhões e o cara... Eu poderia dizer assim, se O Grêmio pagou se eu 27 pelo não Pavon. tivesse cuidados com o caráter, poderia dizer que 1 mês de salário do centroavante do Grêmio foi a compra de Pedro Jeromel. Para ver como os números no futebol mudaram. E a importância mudaram de bastante. valorizar claramente é um cara que sempre valorizou o estar no Grêmio, né? É isso. Às vezes a gente opta por um jogador que, para ele só tá em mais um clube. Não, ele teve muita possibilidade de saída, né? Ele fez muita questão ali, tem uns números maravilhosos de Pedro Jeromel. Rui Costa é o pai da criança nesse caso. O Rui foi o cara que começou a negociação. Ele é o